Oi pessoal, Oi pessoal, estamos aqui de novo na estrada e aí fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é viajar e gravar vídeo pra vocês. e acampar, né? O vídeo de hoje é a continuação daquela ideia de eu fazer 6 vídeos falando pra vocês sobre o nosso Projeto Canadá. Então são vários assuntos que a gente está decorrendo, já tem 2 vídeos no canal sobre a motivação e o planejamento, convido vocês a assistir. E o assunto de hoje pode parecer que não tem a ver com o Projeto Canadá, mas foi, acho que, o chute inicial para que tudo acontecesse, que é falar sobre desapego. Talvez seja o mais importante. Como a gente já falou nos outros vídeos, já deu uma pequena introdução, a nossa mudança de visão sobre a vida, ela aconteceu antes do Projeto Canadá. E a coisa que mais mudou, né, que foi essencial, fundamental para que a gente decidisse vir para o Canadá, decidisse enfrentar isso, foi o desapego. A gente está falando aqui hoje do desapego da parte material, porque a gente trabalha e a gente vive em função de comprar uma casa, de comprar um carro, e a gente acaba acumulando tantas coisas que a gente acaba ficando preso num lugar, em situações por causa dessas coisas, né? E quando a gente entendeu que nós precisamos sim de objetos, de coisas materiais, mas nós não dependemos dela para ser felizes. Então, isso aí foi uma grande mudança pra gente. E nós podemos falar isso com propriedade, porque principalmente eu, né? Nós éramos acumuladores de carteirinha. Eu tinha um apego com tudo aquilo que eu tinha e mantive durante anos. Eu tinha orgulho de saber que eu tinha coisa lá há 20 anos guardada. A gente era profissional. Então esse vídeo aqui realmente é para falar de uma mudança de vida muito grande e que pra gente hoje faz todo sentido e deixa a vida muito mais fácil. Então por isso a gente quer compartilhar. E essa mudança toda começou quando eu li o livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Parece besteira, mas não foi. E não é propaganda não, a gente não tá ganhando nada com isso. Mas eu recomendo, leiam esse livro. E talvez, quando as pessoas leem, elas leem momentos diferentes da vida que não faça tanto sentido, mas naquele momento da minha vida fez muito sentido. E o fundamento desse livro é você estar cercado de objetos que te trazem alegria. Então você não tem que ter 20 casacos, você tem que ter 3 casacos que trazem alegria, que você se sente bem vestindo. Tudo começou quando eu li o livro e fui lá arrumar o nosso armário. Era um armário grande que a gente tinha acabado de fazer, porque a gente tinha muita roupa e a gente precisava de um armário maior. E quando eu fiz o que ela orientava, que era colocar tudo em cima da cama e olhar para cada peça e perguntar: isso realmente te traz alegria? Eu comecei a perceber o quanto de roupas e sapatos, cintos, objetos, acessórios eu tinha a mais do que eu realmente precisava ter. Do que eu tinha muita coisa que eu só tinha porque eu usei uma vez, um vestido que eu comprei para uma ocasião, mas tudo ia se acumulando. E essa visão me fez olhar para os outros cômodos da casa, me fez começar a perturbar uma pessoa. Eu perturbei a vida dele. Olha quanta coisa você tem. Eu fui tentando explicar para ele qual que era o fundamento do livro. E aí várias coisas foram se juntando, né? A minha nova teoria. E o Cláudio foi entendendo a ideia, aceitando essa ideia. E ele começou a ter essa consciência também. Foi. E eu tinha muita coisa. Roupa não era nem tanto, era bastante. Mas eu tinha muita coisa que eu guardava, que eu tinha comprado há muito tempo e não usava pra nada, sabe? Por exemplo, eu tinha um Autorama lá gigante que eu comprei em 97. Não dava pra montar nem dentro de casa, tinha que Não ser dava. lá fora. Então tinha que montar e desmontar, era um trabalhão. Isso de 97 foram mais de 20 anos que eu tinha esse Autorama. E se eu montei esse Autorama 10 vezes, foi muito. Só que você precisa ter um espaço para guardar ele.
Não só para montar, mas para guardar também. A caixa é grande, não é pequena. E para ter esse espaço, você tem que ter uma casa maior, você tem que ter um espaço para guardar tudo isso. Eu tô falando uma coisa, né? Eram muitas. E aí, quando você tem esse espaço maior para guardar essa coisa, você também precisa de mais tempo para limpar e manter essas coisas organizadas, manter essas coisas limpas. Então todo o gasto acaba sendo maior, não só de dinheiro, mas também de energia. Eu tinha coleção de vinil. Nem toca-disco eu tinha mais. Ou seja, nem tocar, nem ouvir as músicas daqueles discos eu conseguia. Mas eu senti orgulho porque eu tinha uma coleção de vinil. E ele tinha uma coleção dos mini craques da Copa. Tinha coleção de mini craques da Copa numa de 90. Caixa de 94. Numa caixa de sapato, que eu senti o maior orgulho de tê-la completa, que não servia pra nada na minha vida. Vocês já sentiram o drama, né? Eu não preciso falar mais do resto, não era só isso, tinha muito mais, mas vamos parar por aqui, senão a gente vai fazer um vídeo só pra falar do que a gente tinha. Quase 200 fitas cassete. Tá bom, chega, o pessoal já entendeu. Quase 400 carrinhos Hot Chega, Wheels. o pessoal já entendeu. Sendo que mais de 100 não tinha nem aberta a embalagem. Ok, Cláudio, já entendemos. Então, vocês viram porque eu perturbei a pessoa, né? Eu tinha minhas razões também. Então, o que a gente começou a fazer com a Marie Kondo, com as dicas da Marie Kondo? Começamos a pegar todas essas coisas e olhar para elas e falar, eu preciso disso, isso me traz alegria, isso é útil na minha vida. E aí foi quando a gente começou uma organização na casa. Isso é bom lembrar que foi tipo 2 anos antes de começar a ideia de sair do Brasil. Então a gente começou a organizar a casa, a gente pegou numa primeira leva, assim, várias coisas que o Cláudio vendeu no Mercado Livre. E olha, até os craques da Copa lá foram vendidos por um bom valor, viu? Porque é raro, né? Então esse dinheiro dessas coisas que a gente vendeu, ele foi para uma poupança e foi quando a gente começou a juntar o dinheiro para alguma viagem, alguma mudança de vida que a gente ia fazer no futuro, que a gente ainda não tinha uma ideia fixa. Mas os mini cracks eram tão bonitinhos. Às vezes eu sinto saudade. Como a gente falou no vídeo de motivação, que eu recomendo que vocês assistam também, a gente começou a olhar para nossa casa e achar que o espaço era muito grande. A gente tinha uma casa grande, tinha um gramado na frente que a gente tinha que cuidar. E quando a gente começou a acampar, foi quando bateu aquele estalo maior de que a simplicidade, ela te traz uma tranquilidade tão grande que a gente começou a reavaliar certos pontos da nossa vida, o quanto a gente gastava para manter aquela casa. A gente curte muito viajar, a gente curte muito sair no fim de semana, então a gente aproveitava pouco, né, aquele espaço que a gente tinha. E foi quando a gente resolveu pôr a casa à venda para ir para um apartamento, para um lugar menor, que a gente gastasse menos tempo limpando, menos tempo arrumando e tivesse menos espaço para coleções. Você chega à conclusão de que a casa não é para você morar. A casa é para você guardar tudo que você tem. E se você tem muito, você precisa de uma casa maior. Quando você tem menos, você precisa de uma casa pequena, porque você só guarda as coisas lá. Você passa a maior parte do seu dia trabalhando fora de casa. A outra parte que você passa em casa, você passa deitado no colchão dormindo. Então a casa em si não é um lugar que você tem que ter para você ficar. É um lugar que foi feito para você guardar suas coisas, só para isso. E a segunda etapa dessa mudança se deu quando a gente finalmente vendeu a nossa casa. O processo Canadá, ele já estava bem sólido, né, bem encaminhado. E a gente foi morar num apartamento que a gente ficou vivendo por 6 meses, né, antes de vir para o Canadá, antes de ter o visto aprovado, até a gente ter a conclusão do que ia realmente acontecer na nossa vida. E quando a gente vendeu a casa, já tínhamos nos desfeito de muitas coisas em excesso, objetos. Boa parte dos móveis foram vendidas junto com a casa e nós fomos para esse apartamento somente com o necessário para viver até a gente ter essa definição de vida. E aí, como muitas das nossas coisas já tinham sido desapegadas, ou vendidas, ou doadas, ou algumas coisas a gente deu de presente para algumas pessoas que a gente gostava. Quando realmente saiu a definição do nosso visto,
gente tinha nesse apartamento. A maior parte foi doado, algumas coisas foram vendidas, mas a maior parte foi doada para uma comunidade que a gente participava, que a gente ajudava quando morava lá. E a gente percebeu que tudo que a gente tinha estava em 6 malas, que é o que é permitido para viajar. 6 malas de 23 quilos. E no dia que a gente estava pronto para vir para o Canadá, tudo que a gente tinha estava dentro de 3 malas, 3 caixas, 3 malas de mão e um gato. E foi o momento que a gente se sentiu mais forte, assim, mais realizado. E leve. Primeiro porque a gente estava realizando o sonho que a gente batalhou tanto, que era estar vindo para o Canadá com visto aprovado, toda essa coisa acontecendo. E a outra foi a libertação de você saber que você não precisa de uma casa, de um objeto para se sentir feliz e realizado. Que os objetos, eles são necessários para que você viva, mas aonde quer que você vá, você consegue reconstruir a sua vida com as coisas que você vai encontrar no caminho. Você não precisa ficar enraizado. Eu acho que esse daí é o maior detalhe. A gente se sente enraizado porque foi muito trabalhoso chegar àquele ponto. Um bom exemplo é quando você compra uma casa. Para comprar uma casa não é de um dia para a noite. Então o trabalho que você tem para chegar a isso é muito grande. E aí você se enraiza ali ao ponto de que, se por um acaso chega a ideia de você vender, você fala: imagina, eu vou vender uma casa que demorou 10 anos para eu pagar, que demorou tanto tempo para eu reformar, agora que eu consegui comprar uma geladeira nova, vou vender a casa. E muitas vezes a gente se permite ter uma vida medíocre porque a gente cria essa raiz e não consegue se libertar disso. Então a gente acha essa mudança na nossa vida muito importante, tão importante que a gente quis compartilhar ela com vocês. A gente percebeu que coisas materiais são importantes, mas elas vêm e elas vão, e não são elas que são o principal fator para se manter feliz. Às vezes esse bem material te traz uma infelicidade porque você não quer se desfazer dele. Você arruma 1001 justificativas para não chegar à venda, para não vender, para não se desfazer. E aí você continua acomodado e acostumado com um problema que você já podia ter resolvido. Você deixa as circunstâncias que a gente mesmo cria te escravizarem. E a gente mesmo criou isso pra gente e a gente fica preso ali. Então isso pra gente foi uma libertação muito bacana, né? A libertação do material, a libertação de eu tinha uma profissão e tô tentando uma coisa nova, porque você pode recomeçar o tempo todo. E essa é a nossa visão de vida atual. É ter sim uma casa com objetos, uma casa que você se sinta confortável, que seja aconchegante, que você se sinta feliz em estar ali, que é a casa que a gente tem hoje. Sim. Né? A gente tem uma casa que a gente se sente bem. Mas hoje eu vejo o consumismo de uma forma muito diferente. Eu gosto de ter roupas novas, eu gosto de me vestir bem, mas eu compro a roupa à medida que eu preciso. E eu sempre descarto as que eu não estou usando, as que eu não gostei muito. Eu sempre tento manter uma quantidade baixa de roupa no meu armário, né? Para que eu tenha sempre consciência do que eu tenho para vestir. Assim como coisas de cozinha, assim como livros. Então tudo hoje na nossa vida a gente presta muita atenção no que a gente está comprando, no que a gente está mantendo, né? Então a gente sempre dá esse olhar pela casa e fala: não, preciso fazer uma faxina aqui porque eu posso doar coisas para certas pessoas, isso aqui eu posso mandar para reciclagem, e assim você mantém uma vida leve. Existe uma técnica que você coloca data de validade em tudo que você tem. Você olha para aquilo e fala assim: a data de validade para isso daqui é 1 ano. Se dentro de 1 ano eu não usar, cara, provavelmente aquilo ali você não precisa. E eu tenho certeza que quem mora aqui no Canadá ou quem deixou o Brasil para ir para qualquer outro país entende o que a gente está falando. O desapego dessa questão material de criar raiz numa cidade, num bairro, numa empresa, de criar apego com uma louça
uma louça porque é importante. Isso às vezes te prende e te priva de ter uma vida mais feliz e mais leve. E ter tido todo esse desapego realmente foi primordial para que a gente tivesse coragem de fazer tudo o que a gente fez, que é deixar uma vida sólida no Brasil para vir para cá para uma vida completamente incerta. E aí, quando você chega a essa conclusão, você percebe que isso também pode ser estendido a outros fatores que a gente tem na nossa vida, como por exemplo trabalho, pessoas, que muitas vezes a gente está infeliz, mas a gente continua convivendo, continua vivendo daquela forma, justamente porque acha que se sair dali a vida acaba. A vida não acaba, a vida recomeça sempre. Todos os dias a vida recomeça. E você só vai saber se vai funcionar mesmo depois que você desapegar, se você desapegar. Enquanto você não soltar esse laço, não falar assim, vai, deixa aí que eu quero seguir para um outro lugar, você nunca vai saber como isso funciona. Hoje a gente tem a certeza de que tudo que a gente precisa para ser feliz é a nossa família unida. E a gente pode recomeçar aqui no Canadá, a gente pode voltar para o Brasil, a gente pode ir para qualquer outro lugar do mundo. Enquanto a gente tiver a família unida, saúde para trabalhar, a gente vai ficar bem. O bem material vem e vai e não faz diferença nenhuma. E é essa mensagem que a gente queria deixar para vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e terem ouvido a nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no curtir. E até a próxima. Compartilhe com os amigos. Tchau. Tchau.